pessoal, tudo bem? Salut les amis, ça va? Resolvi fazer esse vídeo por conta de que tem bastante gente me perguntando, principalmente no Instagram, sobre formas de poder vir aqui pra França, formas de poder viver aqui, de poder viajar, de poder conhecer uma nova cultura, principalmente aqui na França, pelo fato de eu estar vivendo aqui já faz mais de, no total, uns 2 anos e pouco, mas direto é meio que 1 ano e alguma coisa. Pra quem não me conhece, tem um vídeo já explicando um pouco da minha história aqui nos cards. Eu também faço live de jogos em outra plataforma, vocês podem ver o canal aqui nos comentários, tá? Vocês vão ver uma troca de conversa que a gente tem, às vezes eu ensino algumas palavras de francês, a gente conversa de inglês também, tem gente em francês que assiste a gente, e é uma troca bem legal. E além de jogar alguns jogos também, tá bom? E esse vídeo, na verdade, eu quero falar pra vocês, dar algumas dicas e 5 maneiras, na verdade, que você pode fazer pra vir aqui pra França e passar 1 ano ou talvez morar aqui definitivamente. Eu espero que vocês gostem e que isso abra um pouco o espírito, né? Abra um pouco a visão de vocês pra ver se é isso mesmo que vocês querem, que tipo de método, quais são as opções que existem, e espero que isso possa ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Vamos lá pro vídeo então. Então, galerinha, eu separei em 5 tópicos, tá? E ainda tem um tópico extra que eu vou falar um pouquinho no final, sobre formas de virem pra cá, né? 5 maneiras de poder vir aqui pra França, viver aqui, que são meio que da minha realidade, que eu conheço e tal. Provavelmente deve ter gente que veio de outras formas, que fez outros caminhos na vida. Se você foi uma dessas pessoas que não vai ter esses métodos no vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que eu quero conhecer um pouco sobre a história, tá bom? E nem que seja, pode ser não necessariamente na França, mas em outros lugares da Europa, principalmente, também vai ser muito interessante saber como é que foi a sua trajetória. Então, os primeiros 3 pontos têm a ver com intercâmbio ligado à Universidade do Brasil. Por que eu digo isso? A minha história é bem parecida e é bem relacionado ao pessoal que é meio ligado à engenharia, ou aspirante a engenheiro, ou qualquer coisa desse gênero, porque eu sou engenheira civil, então as minhas oportunidades, querendo ou não, foram ligadas à minha formação. Então essas 3 principais dicas são para quem está na universidade, principalmente fazendo engenharia ou algum curso de tecnologia, onde tem oportunidades de vir para fora. Normalmente a bolsa que é ligada para vir para a França, ou era aquela bolsa do Ciências Sem Fronteiras, que hoje em dia já acho que não tem mais, mas também tem o Braftec, que existe até agora, passou por vários governos, acabou tendo uma cortada de bolsa e tal, mas ainda existe essa bolsa. Existe parcerias entre as universidades, né? Na verdade, não precisa necessariamente ter uma bolsa para vir. Então, desde que você, quando vai fazer o seu visto, etc., consiga provar uma quantidade de renda mínima, no caso para brasileiros e tal, 615 euros por mês durante o período do visto, que é 12 meses, então você pode fazer as contas com 1 euro da cotação atual. E, na verdade, essas dicas, essas 5 maneiras que eu vou falar pra vocês sendo brasileiro, tá? Se você tem uma dupla cidadania de alguma coisa, português, italiano, não sei o que, as coisas são um pouco mais fáceis, querendo ou não, e pode ser um pouco mais diferentes, tá? Vou fazer um vídeo também sobre isso, sobre dupla cidadania, pra saber se você tem direito ou não, eu já tenho um pouco de ideia sobre isso. E se o vídeo já estiver pronto, vai estar aqui também, aqui no cards, tá bom? Pra ver se vocês têm essa opção também. Então tá, a primeira opção, na verdade, é o intercâmbio com a faculdade, né? Sendo Braftec ou não. E a opção de duplo diploma, tá? Então o que acontece? O pessoal, ele faz como fosse vir pra cá normalmente, não necessariamente fazer o duplo diploma, mas quando chega aqui, eles pegam todas as matérias, pegam o curso, né? Geralmente o curso tem que ser ligado com aquele curso que estava fazendo antes, ou seja, se você estava fazendo engenharia civil no Brasil, você não vai poder fazer uma engenharia química aqui, não tem nada a ver. Mas tem alguns cursos que são adaptáveis, por exemplo, o curso de materiais, engenharia de materiais, não existe aqui, exatamente desse jeito, assim. Então, o pessoal que fez materiais, às vezes, opta por fazer mecânica. Então, digamos, uma malemolência, assim, dos cursos, sabe? O pessoal que faz química, por exemplo, não necessariamente vai fazer engenharia química, vai fazer engenharia de processos e sustentabilidade, que é o equivalente do termo, que é PCE, que é da faculdade que eu tive a primeiro contato. Que o PC, eu não lembro o que é, mas vai estar escrito aqui que eu vou pesquisar pra ver qual que é o
o nome direito em francês, mas essa é engenharia ligada à engenharia química. Então, sempre tem que ser de acordo com o viés, né, que você for fazer. Então, assim, como eu já tinha falado, tem ligação com faculdade de tecnologia e engenharia. Então, o que acontece? Você vai vir pra cá, você vai fazer 2 anos, na verdade. Normalmente é assim. Você vai fazer o 4º e o 5º ano aqui. E depois você vai conseguir o diploma daqui, depois você volta pro Brasil e termina seus estudos no Brasil. Teoricamente é isso. Quando o duplo diploma ele é bem organizado, quando não tem parte burocrática, quando não tem nenhum tipo de problema, quando as duas faculdades têm uma boa conversa, normalmente quando você faz os 2 anos aqui, ele já valida suas matérias no Brasil e você consegue sair com o diploma quase em seguida dos dois, entende? Mas não é sempre isso que acontece. Tipo, no meu caso, né, tinha várias pessoas que do meu curso, foi um porquê, né, que eu não fiz o duplo diploma na época que eu vim a primeira vez, por conta de que não tinha uma conversa muito clara entre as universidades. Não, o problema não é só o Brasil, tá? O problema aqui também, a universidade não era organizada, então teve muitos problemas de comunicação, até mesmo porque às vezes são franceses, e daí preferem falar em francês, tem um pouco de dificuldade com o inglês, burocracia, papelada, essas coisas todas. Então, assim, o que acontece é que teve pessoas, por exemplo, que desistiu da faculdade do Brasil, fez os 2 anos aqui, só teve o diploma daqui e continua aqui, né? Tudo envolveu aqui, na verdade. E tem gente que conseguiu voltar e só, ou talvez faltava, sei lá, só o estágio, conseguiu validar o estágio. Depende também, porque se você vir com uma bolsa, por exemplo, a bolsa não aceita que você esteja mais de 80% do curso realizado. Aí tem outras coisas que às vezes tem que respeitar, por exemplo, eu, antes de fazer um outro processo, eu tive que ficar 1 ano no Brasil, que é o tempo que eu fiquei aqui fora. Então a CAPES, ela exigia que você fique 1 ano no país, no Brasil, para poder fazer qualquer outra coisa depois. E é uma proteção, querendo ou não, do governo para o que se fala de fugas de cérebro, né? Então, tem alguns probleminhas que podem ocorrer. Então, se o seu objetivo realmente é vir e ficar, talvez não seja necessário fazer o duplo diploma. Eu tenho gente que, na verdade, em vez de fazer o duplo diploma, só fez o diploma aqui. Só que a gente sabe que quando você vem de uma faculdade pública, para entrar na faculdade, ela já é muito complicada. Então, tem que ser uma decisão bem pensada, porque deixar para trás todo aquele processo vestibular, toda aquela coisa que você fez no começo, todas as matérias que você fez no começo, deixar pra lá, literalmente abandonar só pra ter o diploma daqui. Porque eu digo isso tem que ser bem pensado, porque depois, pra fazer a equivalência no Brasil e tal, apesar de terem criado uma plataforma chamada Carolina Bore lá, não sei, um negócio assim, para poder fazer equivalente de estudos, não é tão simples assim, tá? Não é tão simples de fazer a conversão do diploma francês pro diploma brasileiro, tá? Até porque a equivalência de diplomas é diferente também. Isso nos leva para o segundo ponto, na verdade, que é o intercâmbio seguido de no segundo semestre você faz um estágio, na verdade, que é o estágio de césure, que a gente fala, você fala com a faculdade e fala isso. Na verdade, o primeiro semestre você vai ficar aqui na França, assim, se acostumando e fazendo coisas daqui e realizando atividades da faculdade, porque, querendo ou não, é um baque muito grande de acostumar, de procurar casa, de, sei lá, de se envolver com as coisas da faculdade. Então, teoricamente, o pessoal só faz estágio no segundo semestre mesmo do intercâmbio, né? A vantagem é que no segundo semestre, geralmente, aqui na França, o pessoal tem datas precisas para começar o estágio. Tipo, o pessoal começa geralmente em março, a maioria dos estágios, março a fevereiro. Então, pessoas disponíveis em janeiro é mais difícil. Geralmente vai ter só os intercambistas mesmo que tem essa facilidade, quando a empresa tem muita urgência de um estagiário, que foi o que aconteceu comigo, na verdade. Eu era uma das poucas pessoas que estava disponíveis em janeiro para poder pegar a vaga, que eles queriam uma pessoa em janeiro, e sendo que francês não era possível porque tem que seguir o calendário, né? Então, para fazer isso, tem que se preparar o CV para isso. Geralmente, a própria faculdade ela tem alguém responsável do setor internacional que você pode conversar para poder te ajudar, ou talvez tem padrinhos e madrinhas que eles fazem reuniões e tal que podem te ajudar a saber como fazer um CV em francês, que é um pouquinho diferente do brasileiro, é um pouquinho mais cheio de brag. O brasileiro é mais preto no branco, né? Sem foto, ou senão uma foto séria. Só pra ter uma noção, tipo, eles preferem que você coloque uma foto sorrindo
no currículo do que uma foto séria. Que é uma coisa que a gente vê muito nos currículos brasileiros. E claro, ter um nível, às vezes, de francês inicial ali, tipo um B2, pra conseguir ter uma boa conversa de fluência já é muito importante também. A terceira maneira também, né, nesse estilo, que é também muito legal, que se chama alternance, na verdade. Você vinha pra cá com intercâmbio normal, com bolsa sem bolsa. Você pode fazer o teu estágio também, se você quiser. Mas você vai se preparando, vai participando de fóruns que a própria universidade às vezes tem, e você faz um negócio chamado alternance. Alternance, na verdade, é um sistema que você fica um tempo na empresa e um tempo na faculdade. Depende do regime, tá? Tem faculdades que fazem, são 4 dias na empresa e 3 dias na faculdade, ou seja, tu trabalha no sábado também. Ou tem outras faculdades que falam, não, são 3 semanas e 1 semana na faculdade, outras que falam 3 meses e 1 mês na faculdade. Isso vai depender do estilo que é aceito do regime da própria formação, na verdade. Também pode acontecer isso no duplo diploma. Tem faculdades que fazem, tipo, o primeiro ano, que é o 4º ano, você faz normal, e o 5º ano você pode fazer em alternância. Só que o problema do alternância é que você tem que encontrar uma empresa que vai apoiar, que vai te acolher. Então, primeiro você tem que ter a aprovação da faculdade, e depois da aprovação da faculdade você é apta para a formação. Aí nisso você vai ter que fazer as suas procuras e tal, e fazer entrevistas, procurar no LinkedIn, procurar no Indeed, procurar em vários sites assim de pesquisa de emprego, quais são as empresas que tem na região, para poder fazer esse negócio da alternância. E o que é muito legal da alternância é que você é pago, né? Que querendo ou não, você é um tipo empregado. Tem uma tabela, né? Tem 2 tipos de contrato, mas geralmente é um contrato de aprendizagem, que se fala, contrat d'apprentissage. E nesse contrato você vai saber quanto é que você vai pagar, qual é o volume horário, quais são as atividades que você vai exercer e essas coisas assim. Daí é um negócio bem legal, e no final disso você consegue um diploma. Então, no caso, tem gente que não conseguiu fazer o duplo diploma por várias coisas, também pode optar por CI, porque depois de 1 ano ou 2, dependendo da faculdade, né, depende de onde que você entra, a alternância pode ser até de 3 anos, dependendo do momento que você entra na faculdade. No final da alternância você vai conseguir um diploma. Não é necessário fazer todos os 2, 3, 1 ano, não sei, direto na mesma empresa. Normalmente é por ano. Então, por exemplo, se você tem que fazer 2 anos de alternância, porque acontece, né? Depende do jeito que você chegou. Por exemplo, você fez esse processo do 3º ponto. Você chegou aqui, ficou aqui, estabeleceu e tal, e não, teoricamente você não fez o 4º ano. Você tem que ainda fazer o 4º ano. Então você vai fazer 2, né? Porque esse é o 4º e o 5º. Então você pode fazer o 1º ano numa empresa e o 5º ano numa outra empresa também. Não é necessário ficar no mesmo lugar, sabe? Ainda mais, isso é legal porque às vezes você não tem uma boa... Se você não tem uma boa relação na empresa, se você quer sair pra ter outra experiência, não gosta do que você faz, por aí vai, você tem uma opção de poder trocar. Mas claro, tem que ter toda uma pesquisa, né? Tem que fazer entrevista e tal. Então depende do que você quer, na verdade. Então assim, esses 3 pontos anteriores, na verdade, são todos o pessoal que é tipo engenheiro ou aspirante a engenheiro, o pessoal que eu conheço assim, experiências, né? Colegas que eu conheço, geralmente tem em torno de 25 a 28, 29 anos que fazem esse tipo de processo, né? Então, se você é um pouco mais velho, não quer dizer que você não possa fazer isso, tá? O pessoal que é mais velho, normalmente tem portas mais fechadas nesse sentido, entende? Porque, tipo, fazer uma alternância, pessoal, a empresa vai te formar, a faculdade vai te formar. E se você é uma pessoa mais velha, teoricamente, você vai se aposentar mais cedo, sabe? Tem todo um sistema, assim, que eu acho que eles pensam, e por isso tem algumas travas, às vezes, por conta da idade. Mas não é impossível. Às vezes não tem nada a ver, se você tem uma desenvoltura boa, se você tem uma motivação muito forte, não vai ser uma coisa que vai impedir. Mas pode atrapalhar um pouco. E saindo um pouco dessa parte de engenharia e tal, se às vezes você quer só vir pra cá pra viver um tempo, pra conhecer a cultura, pra trabalhar com coisas mais simples, talvez, sei lá, simples, né? Eu digo simples, mas não necessariamente. Sei lá, trabalhar num mercado, trabalhar num McDonald's, não sei, trabalhar numa coisa que teoricamente não precisa de 5 anos de estudo pra isso, né? Ou se você fez outra coisa, você fez letras, você fez, sei lá, história, você fez outra formação que não tem essa oportunidade, querendo de vir pra fora mais fácil, né? Você tem que criar a sua oportunidade, talvez seja uma opção pra você, tá? Então, o 4º ponto, na verdade, é vir pra cá como au pair. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que tem o mesmo programa para os Estados Unidos, pra Irlanda, acho que pra Nova Zelândia também. É o mesmo esquema,
Na verdade, você aplica, né? Não sei direito aonde, mas você aplica para fazer o visto de au pair, que na verdade eles vão procurar vai ter uma família que você vai viver na casa de uma família, vai ter que cuidar das crianças que tá ali durante um tempo, né? Não todo o tempo, então é integral. Tem tempo que você vai ser livre, em troca de um pouco de dinheiro e talvez o espaço, ou só o espaço que você tá, pelo menos a casa, sabe? Tem direito talvez a usar máquina de lavar, energia elétrica, essas coisas assim, telefone, água. Tem essa opção de au pair, na verdade, geralmente é 1 ano, que você pode vir pra cá e também tentar, vai lá, conhecer outra cultura, talvez tentar procurar uma formação, talvez, sabe? Fazer várias outras coisas. Só que o problema de formação aqui, sendo brasileiro, tá? Não dupla cidadania, nem nada. Sendo brasileiro, você é obrigado a procurar um emprego para poder ficar aqui permanentemente, né? Você é obrigado a procurar um emprego depois disso, de que você ganhe pelo menos 1,5 o SMIC. SMIC é o salário mínimo aqui, né? Em torno de 28 mil euros por ano, bruto, sem imposto. O imposto é em torno de 25%. Então, geralmente, quem ganha esse salário são engenheiros iniciantes. Então, querendo ou não, para trabalhar como caixa, trabalhar como técnico, ou alguma coisa assim, vai ser bem menos do que esse valor. Então, para poder ficar aqui para sempre, vamos supor assim, você tem que ter um diploma de equivalente a 5 anos de estudo ou mais. Então, daí essa opção do 4 da au pair e agora a opção 5, que é o visto turista trabalho, é bom para pessoas também que querem fazer ano sabático, sabe? Dar uma parada na vida e viver outra coisa, viver uma coisa nada a ver e depois voltar à realidade. O visto turista trabalho, na verdade, você não tem engajamento com nenhuma empresa, nem nada assim. E você pede diretamente com o consulado. Daí eles tem uma lista lá no consulado, você vai ver uma lista de coisas que você tem que mostrar. E as suas motivações, por que você quer fazer isso, qual é um pouquinho do seu histórico e tal, para eles te conhecerem, para poderem liberar esse visto, que é um visto de 1 ano. Te permite vir pra cá como turista, mais de longa data, porque você pode vir como turista durante 3 meses, mas esse visto é pra ficar 1 ano. E você pode realizar tarefas remuneradas. No caso, você pode procurar também trabalhos de 20 horas, contratos de 20 horas e tal, de 20, 25, coisas assim, onde você trabalha um pouco para conseguir meio que se manter e também conseguir viajar e turistar e passar pra cima e pra baixo, trabalhar como, sei lá, até Uber Eats, ou trabalhar como coisas de aplicativo e tal aqui. Então isso te permite ficar 1 ano aqui e conhecer outras coisas também. E o ponto extra, né, no 6º, vamos por assim, na verdade, querendo ou não, se casar com uma pessoa europeia, eu sou um francês, né? Só que quando você se casa com uma pessoa francês, na verdade, você recebe um visto que se chama permissão de viver aqui. Um visto de família, na verdade, que te permite ficar aqui. Você não vai ter o direito à cidadania francesa, por exemplo, logo em seguida. Para ter a cidadania, você tem que provar que vocês estão há 5 anos juntos, ou pelo menos se você fica 5 anos aqui, pelo menos é uns 5 anos, sabe? 5 anos, aí tem outras cláusulas, assim, se você fez duplo diploma é menos tempo, se você fez outras coisas pode ser um pouco mais, um pouco menos tal, mas geralmente é 5 anos. Se você ficar casado, você tem que provar o nível de B1 em francês também, para poder pedir uma naturalização e depois talvez fique aqui tranquilo como francês mesmo. Se você tiver casado com alguém, aí você tem esse visto de regrupamento familiar que eles falam, que daí você pode realizar tarefas, por exemplo, como trabalhar em caixa, técnica e tal, sem problema nenhum, porque você tá ligado a essa pessoa. Então é isso, o vídeo ficou meio longo, eu acho, mas eu acho que eu consegui falar bastante coisa, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês já tiveram alguma experiência fora e voltaram pro Brasil ou ficaram lá e se identificaram com alguma coisa que eu falei aqui, queiram compartilhar isso aí, eu acho muito legal. Então deixa um comentário, tá? Não esquece de deixar aquele joinha, de se inscrever no canal, que eu acabei esquecendo de dizer isso no começo do vídeo, mas eu sei que se você chegou até aqui é porque você gostou do que eu falei. Então aperta aí no joinha e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijão e se cuidem, stay safe.